uma coisa que você falou aí, o MST é uma religião. Eu já tenho pregações, uma bem antiga, de uns 7 anos atrás, é a marca da besta, né? Então, minha percepção teológica é que o anticristo, já tem muitos pastores mundialmente falando sobre isso. A pessoa do anticristo, ela é ou conservadora ou islâmica, na lógica de que a esquerda destruirá a moralidade das nações e o Islã, um dos verniz para tentar amenizar o dano da esquerda é o Islã. E é tão louco que a esquerda absorve o Islã como minoria. Então, o Islã é como se fosse um dragão silencioso. Um dragão que está dormindo. Quando o Islã, de fato, biblicamente, soberanamente, Deus permitir o Islã sair das sombras dos bastidores onde ele se encontra, a gente vai entender que o pau vai quebrar. E nessa pregação eu explico o porquê a esquerda é religiosa. Então, por exemplo, a minha crítica aos conservadores, que sociologicamente é meu povo, é o seguinte: alguns de vocês estão tão desesperados pela a força persuasiva do inimigo que vocês estão devaneando quase como um esquerdista. A base do conservadorismo é o ceticismo. Então, o conservadorismo de Hume, de Edmund Burke, de Russell Kirk, não crê no paraíso na Terra porque respeita a doutrina católica e evangélica do pecado original. Porque o ser humano pecou, é impossível um paraíso na Terra. Ai, pastor, então se o conservador é cético, por que o conservador faz política? Para amenizar minimamente os danos do progressismo. Mas não para mudar o macro. É impossível mudar o macro. Você tem 1000 pessoas, você confrontou um vagabundo, um corrupto, tem 1000 querendo entrar na fila do cara, entendeu? Então, assim, o que você quer dizer, posto isso aqui, o que você quer dizer que o MST é uma religião? O MST é uma religião pelo seguinte fato. As pessoas acham que, primeiramente, há um erro grotesco das pessoas dizerem que MST é apenas um bando de arruaceiros que invade fazenda. Essa é a coisa mais, talvez, a melhor coisa para o movimento é que as pessoas pensem isso dele. Só que o movimento existe há 40 anos. Então, nenhum movimento de baderneiros dura tanto tempo. Então, ao contrário do que pensa, o MST ele é extremamente organizado, extremamente litúrgico, extremamente financiado e com um propósito muito bem definido. Há uma escala de hierarquia, há um sistema que permite ele se perpetuar aí por 40 anos e se a gente não entender o processo e não debater no campo das ideias, isso não vai ser possível. Por exemplo, para falar de MST, vamos voltar lá no início do século XX. Você tem ali a Guerra Fria, você tem duas grandes potências lutando, Estados Unidos, né, digamos, duas grandes ideias, capitalismo e comunismo, disputando espaço no mundo. O comunismo percebe que a única barreira para que ele consiga destruir o Ocidente é a fé cristã. E qual a maior instituição cristã que ele encontra? O catolicismo, o Vaticano. Que diferente do movimento protestante, o movimento protestante ele não consegue passar uma mensagem uniforme para as pessoas que estão ali. Mas no catolicismo, o Papa manda uma mensagem, rapidamente ela se dissolve para toda a base. No catolicismo é centralizado, a gente é dissolvido. Exato, né? Nós não participamos das mesmas convenções, não temos os mesmos estatutos. Calvinista, arminiano, batista, pentecostal. Essa bagunça. Ou essa pluralidade, digamos assim, né? Mas em alguns nichos, com certeza, muita bagunça. Mas eles têm essa capacidade. Então, há um núcleo duro, muito bem consolidado ali, que é o catolicismo. E lembrando, falando dessa década de 20, 30, o Brasil é um país mais de 70% católico. A gente está falando da América Latina católica, né? Então, o que está acontecendo? Lembrando que a Assembleia de Deus vai chegar no Brasil em 1910, né? Então, olha só, você tem ali um país católico, você tem a base da Igreja Católica, que durante toda a história, ela sempre fez concílio para duas coisas: reafirmar a doutrina da Igreja e combater as heresias. E o que acontece? A maior heresia que se tinha naquele tempo era o comunismo, né? A doutrina comunista, que é completamente antagônica ao cristianismo. A proposta de Karl Marx,
né, da destruição da família por conta da propriedade privada, todas essas questões, a religião como ópio do povo. Então, o que acontece? O próprio professor Olavo de Carvalho ele vai falar que no início do século XX, no ano 20 do século XX, vai começar os soviéticos enviarem através via KGB espiões para entrarem no Vaticano, jovens, se tornarem padres e dali 30, 40 anos, em 1975, quando vai acontecer o Concílio Vaticano II, aqueles jovens já eram bispos, já eram velhos, já eram grandes influenciadores do concílio. E nesse concílio, o conhecido como Concílio Vaticano II, o que vai acontecer? A maior heresia do seu tempo era o comunismo, eles deveriam confrontar o comunismo. Mas houve de todos os lados influência para que, primeiro, o concílio não falasse sobre comunismo, e segundo, que a pauta do concílio, ao invés de ser uma pauta doutrinária, para expurgar as heresias, fosse uma pauta pastoral, com a tentativa de emplacar que aquele concílio fosse sobre a escolha preferencial pelo pobre. Jesus tem a escolha preferencial pelo pobre. Vários bispos, que na época eram espiões soviéticos, participaram desse concílio. Inclusive tem um tratado chamado da Marie Carré, a 1025. Esse livro é muito interessante. Ele conta a história de uma enfermeira, que ela estava chegando próximo do seu trabalho, no hospital, e ela encontra um homem caído, leva ele até o hospital. Esse homem, ele morre, e ela vai vasculhar ali os seus documentos na sua pasta e descobre que o nome dele era, na verdade, um código, AA1025. E ao ler todos os documentos, ela descobre que, na verdade, era um título, Anteapóstolo 1025. Ou seja, aquele homem era o número 1025, ele era um bispo influente no Concílio Vaticano II, mas que antes dele houveram outros 1024, que se infiltraram na igreja para tentar destruir a igreja. São muitos, na verdade... Isso é uma ala, só que haviam milhares desses espiões, desses homens. Toda vez que a gente fala espião, sugere teoria da conspiração. Uhum. Mas isso já é provado hoje pelas encíclicas, pelo próprio concílio. Eles já falam isso com muita propriedade dessa invasão da KGB no seio da Igreja Católica. Os teóricos hoje do catolicismo, os nomes do catolicismo tradicional hoje, Bernard Kilster, o Padre Paulo Ricardo, todos eles concordam com essa ideia. Só que mais do que isso, esses homens, além de influenciar o concílio, eles criaram uma falsa teologia chamada Teologia da Libertação, onde basicamente é o marxismo com uma face católica. Então, o homem, ele deixa de buscar a eternidade para buscar a justiça social. O diabo, ele some da cena, aparece o mal social, e agora a transcendência, a busca por algo transcendente, eterno, ela deixa de existir e o homem agora busca o paraíso na Terra, que aí se mistura com o progressismo e outras agendas. O pecado pessoal não existe. O pecado pessoal não existe, né? Ou pode até existir em algumas alas, mas não é falado sobre isso. Então, eles buscam agora tentar emplacar isso. O mais interessante eles não conseguiram, com toda a sua influência, emplacar o tema do concílio com uma escolha preferencial pelos pobres. Mas 85 desses bispos, na última semana do Concílio Vaticano, foram para as catacumbas de Roma, subterrâneas, fizeram ali uma Eucaristia, celebraram a Eucaristia, e eles assinaram um pacto chamado Pacto das Catacumbas, que basicamente eles diziam, nós vamos viver a partir de agora uma vida ascética, simples, e nós vamos disseminar essas ideias, basicamente a ideia da escolha preferencial pelos pobres. Eles saíram dali e convenceram outros 500 bispos, e lembrando que um bispo ele tem influência sobre milhares de fiéis, e eles entraram na América Latina. O primeiro grande conferência foi a Conferência de Medellín, na Colômbia, e eles começaram a difundir a teologia da libertação. Para você ter uma ideia, um desses homens, desses padres, ele se chama Bispo Dom Helder Câmara, ele vem para o Brasil, funda no Brasil a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. A CNBB fundou o PT e o MST. Então, toda a estrutura da esquerda no Brasil ela vai surgir agora como catolicismo, não mais com aquela cara revolucionária de 64. Eles criam uma chamada comunidades eclesiais de base. Aí você pensa, a gente acha que é inovação do protestantismo fazer igreja em célula. Na verdade, isso começou com eles. O que eles faziam? Obviamente tem ali uma projeção de algo que aconteceu em Atos, mas
quem fez isso no Brasil foi o movimento católico da Teologia da Libertação. O catolicismo sempre concentrou a liturgia católica na igreja. Então você vai à igreja, vai à missa, tem todo ali um ritual. Os teólogos da libertação disseram, a gente não precisa da igreja, a gente pode fazer a missa aqui na sua casa. Reúne ali 10 pessoas, 20 pessoas, ali nas zonas rurais. O Brasil era um país muito rural nessa época, né, pouco urbanizado. Então você tem ali as reuniões, só que ao invés das liturgias tradicionais católicas, era mais ou menos o seguinte, aquela ideia da célula, como foi tua semana? Ah, foi boa, tua. Ah, a minha foi ruim. O que aconteceu? Ah, eu estava trabalhando e o meu patrão ele me colocou para fazer uma função que não era minha. E aí, a comunidade eclesial de base, ela foi difundida ou escrita, né, teorizada pelo Frei Beto. Frei Beto que foi já ministro do Lula, enfim, ele que emplacou naquela época o tal do Fome Zero, toda aquela questão. O Frei Beto, ele criou um método chamado ver, julgar, agir. Então, nessas reuniões de comunidades eclesiais de base, eles viam qual era o maior problema daquelas pessoas. Então, o maior problema de hoje aqui é qual? É o do fulano. Ver. Julgar, que é qual é o maior problema, né? É o do fulano. E agir. Só que o agir deles era o seguinte, vamos reunir a nossa comunidade eclesial de base, a SEB, com a sua SEB, e nós vamos fazer uma passeata em frente à empresa para protestar contra esse patrão, que é o opressor. Então, aí você mistura marxismo, teologia da libertação, e você começa a criar um movimento político que se proliferou de tal forma no Brasil que foi capaz de levantar toda a esquerda brasileira, a ponto do próprio Lula assumir isso, e tem isso transcrito no livro, uma fala dele em um avião despretensiosa, alguém filmando ele dizendo, eu só cheguei onde eu estou porque eu tenho por trás de mim a base da Igreja Católica, eu sou fruto da teologia da libertação. Então o Lula, ele só existe, o movimento de esquerda no Brasil só existe por conta da CNBB, por conta... foi criado ali muito parecido ao MST, mas esse movimento católico. E aí, só para concluir essa fala, por que o MST surge em 84 agora com uma face católica? O MST, ele surgiu lá no início dos anos 40 no Brasil, se chamava Ligas Camponesas. Era um movimento rural, organizado, a princípio para arrecadar recursos, porque não se tinha dinheiro para caixão, as pessoas morriam e não tinham onde enterrar. Começaram com isso e foi crescendo o movimento rural, que eram as ligas camponesas, só que a União Soviética se interessou muito por essas ligas camponesas, porque havia, e aí o assunto é sempre muito longo, mas eu estou tentando resumir. Havia, em 1984, houve a intervenção militar, porque a esquerda brasileira tentou dar um golpe, implantar a ditadura do proletariado. E isso só foi possível por conta da influência soviética. Houve espiões soviéticos, e isso tem registrado hoje em documentos que foram, quando foram abertos os documentos da Tchecoslováquia, então esses documentos estão disponíveis hoje para quem quiser acessar, mas eu indico o livro 1984, O Elo Perdido, onde esses documentos foram abertos e se descobriu que havia uma grande infiltração soviética no Brasil, com vários espiões em todas as instituições, mas principalmente usando as ligas camponesas para uma tentativa de guerra civil. Eles criaram um projeto específico, através de uma residentura, que era o núcleo deles aqui, para implantar uma guerra civil no Brasil, desestabilizar o país, e eles assumiram, os comunistas assumiram, o Partido Comunista do Brasil assumiu o país. Foi por isso que houve a intervenção militar. Então, essas ligas camponesas que receberam financiamento de armamento, receberam financiamento de divulgação de material, de jornal, enfim, de mídia, eles então foram colocados na ilegalidade em 1964, passaram 20 anos assumindo as universidades e a mídia, porque quando os militares assumem, a esquerda começa a... Carlos Marighella, terrorismo, bomba, guerrilha. Então os militares que são positivistas dizem assim, o que essa galera quer para parar de encher o saco? Ah, eles querem as universidades e a mídia, então entrega para eles. E eles vão lá cuidar da infraestrutura, do país, tudo aquilo, mas entregam para a esquerda o que eles mais gostariam, que é o MEC, o Ministério da Educação, e as mídias, os jornais, enfim. 20 anos eles passam se preparando, em 84 o Pedro Stedley chama o Francisco Julião, que é o líder da Liga Camponesa, e isso ele diz num podcast, no livro dele, abertamente. Ele chama esse cara para uma conversa e fala, o que a gente precisa para aprender, para beber da fonte de vocês e entender o movimento de vocês e começar novamente? Ele dá uma aula para ele, e ele então começa em 84 o MST, e aí tem outro contexto para o surgimento do MST, mas basicamente o MST, ele é
o renascimento das ligas camponesas, que foram aquelas ligas terroristas que tentaram implantar uma ditadura no Brasil. Só que eles precisam voltar, e as ligas camponesas durante 20 anos foram colocadas na ilegalidade. Como que eles voltariam? Eles entenderam que a melhor forma de entrar no Brasil era colocando na frente uma face católica. Então eles criam a Comissão Pastoral da Terra, que em tese era uma comissão de padres e bispos e freis e homens ali ligados ao catolicismo para intervir em conflitos no campo. E eles começam muito bem com isso, só que de repente eles instrumentalizam isso para criar um movimento social e começam em 79, voltam a invadir propriedades, voltam a receber financiamento e começa toda essa questão. Para finalizar mesmo agora, o João Pedro Stedley, que é o fundador do movimento, ele escreve no seu livro Brava Gente, que durante um tempo ele começou com as liturgias da SEB. Então vamos reunir aqui o Movimento Sem Terra. O que a gente vai fazer? Não, chama o padre e vamos fazer a liturgia católica. Só que com o tempo ele foi percebendo o seguinte, nas palavras dele, que o cristianismo, o evangelho, ele promete algo utópico, que dali a 30 anos as pessoas que fazem parte do movimento, elas vão desanimar da fé porque percebem que caíram no engodo. Prometeram o céu e aquilo não chegou. Então ele decide substituir as liturgias e criar, ele não diz isso abertamente, claro, mas você percebe na narrativa dele que ele decide substituir os símbolos. Então, Jesus é trocado por Che Guevara, a cruz é trocada pela bandeira do movimento e agora a própria música católica, as canções católicas são trocadas por um hino oficial. Então, agora falando da minha experiência, no MST não se inicia uma reunião sem que antes esteja ali o povo reunido e que a militância chegue e faça uma liturgia. Então, várias formas essa liturgia que é chamada de mística. Basicamente, eles chegam e colocam uma fruta na terra, vem um rapaz, encena, coloca uma enxada e vai toda aquela encenação artística e tal, e de repente acaba aquilo, as pessoas se levantam, cerram o punho, é hasteada a bandeira do movimento, canta-se a música do movimento, que a letra diz: vem teçamos a nossa liberdade, braços fortes que rasgam o chão. Sob a sombra da nossa rebeldia, sobre a sombra da nossa valentia, desfraudemos a nossa rebeldia. Então é uma música muito, muito revolucionária mesmo. E ao final existem alguns gritos de ordem, bem semelhante ao movimento pentecostal, e as pessoas gritam de forma eufórica e tal. Pronto. Após essa liturgia, ou seja, esse culto às personalidades revolucionárias, é que pode se iniciar uma reunião. Então, eu experimentei isso durante muitos anos. O MST, de fato, é uma religião com todas as características e muito diferente só dessa ideia da esquerda ser uma religião. O MST, ele é uma religião com todas as letras.